Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu tô trazendo uma sugestão que eu acabei vendo aqui no YouTube, que algumas pessoas pediram nos comentários dos vídeos passados, que era basicamente trazer aqui um vídeo mostrando pra vocês quanto que eu preciso ter investido, né? Como que eu posso montar uma carteira para receber pelo menos R$ 1.000 mensais aqui de dividendos, tá? Mas não só isso, não só R$ 1.000. Pode colocar isso pra cima, 1.000, 10.000, 100.000, assim por diante, tá? Hoje eu quero fazer aqui algumas simulações com vocês para tentar te mostrar a conta, obviamente, mas não só isso, é todo o pensamento que você tem que ter quando você está montando uma carteira previdenciária. E a primeira coisa, já dou dando spoiler aqui, saiba que isso não é uma ação de curto prazo. Você não vai conseguir, salvo aí raras exceções onde as pessoas ganham muito dinheiro ou dão uma bela de uma sorte, tanto dinheiro assim de um dia para o outro para conseguir ganhar uma renda passiva alta. Então qual que é o seu trabalho aqui? É manter a consistência, a constância e manter também o seu foco em aportar de forma consistente, seja semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, em comprar boas empresas que pagam dividendos para que lá na frente, lá no futuro, você tenha bastante ação dessas empresas, ou seja, um bolo grande gerador de renda passiva para que você consiga viver desse dinheiro. E cada um, né, cada meta é individual. Se eu quero receber R$ 1.000, eu vou ter que ter um certo dinheiro investido, aplicado ali naquela carteira, um certo número de ações. Para uma pessoa que quer mais do que 1.000, uma pessoa que quer 100.000 por mês, vai ter que ter muito mais. E você vai ter que controlar isso de acordo com o padrão de vida que você almeja, que você quer ter. E óbvio, né? Trabalhar sempre para aumentar cada vez seus aportes ao longo do tempo. Mas mais do que isso, começar o quanto antes. Então, se ainda não começou sua carteira previdenciária porque acha que tem pouca grana, cara, comece. Seja R$ 100, seja R$ 50, seja 1.000. Comece, faça, porque o tempo joga a seu favor. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes da minha câmera tá aqui em cima do objetivo, mas antes eu quero mostrar pra vocês, eu montei aqui uma carteira teórica, tá? Com alguns papéis que eu gosto. Tenho, na verdade, todos esses papéis aqui, todas essas ações eu tenho na minha carteira. E eu fiz um pouquinho diferente. Eu sempre mostro pra vocês a meta com base em número de ações. Mas a gente pode também fazer esse cálculo de uma outra forma. E às vezes fica até mais fácil pro pessoal entender, porque essa ideia de você olhar para meta como número de ações é um negócio novo para muita gente, tá? E isso é uma estratégia também do Luiz Barsi. Muita gente olha para o valor aplicado, olha para o patrimônio. Ah, quanto que meu patrimônio me gera de renda? Você pode olhar com essa forma também. Só que fica às vezes mais fácil você manter seu foco se olhar para o número de ações. Mas aqui eu fiz com base em dividend yield e tamanho do patrimônio. Então veja, eu peguei aqui 5 ações, tá? Então Banco do Brasil, Taesa, Transmissão Paulista, Santander e Gerdau, que são empresas que pagam bons dividendos, são empresas de setores diferentes, no caso tem 2 bancos, 2 transmissoras de energia e uma siderúrgica, né, ligada obviamente a commodities, e eu peguei o dividend yield nos últimos 12 meses, tá? E aí o que eu fiz? Eu fiz uma média ponderada aqui para eu tentar entender quanto que eu tenho de dividend yield médio anual na minha carteira, sabendo que a gente pode ter mais ações de uma empresa e menos de outra. Então o que eu fiz aqui? Eu teórica, tá? Isso não é a minha carteira. Você pode mudar esse número como você quiser. Eu coloquei que eu tenho 30% da minha carteira, né, do patrimônio da minha carteira, estaria em Banco do Brasil, 30% em Taesa, 15% em Transição Paulista, 15% em Sambi e 10% em GGBR, né, que é Gerdau. Ah, Bruno, por que isso? Cara, porque eu chutei aqui, coloquei esse valor, mas obviamente tem uma racionalidade. Eu acredito que Banco do Brasil e Taesa sejam empresas mais consistentes no pagamento de dividendo. Quero ter menos exposição ao ciclo de commodity, então peguei 10% só em Gerdau e peguei 15% nas secundárias, vamos colocar assim, que seria Santander para bancos e Transição Paulista para transmissoras de energia, certo? E aí eu fiz a média ponderada. E o que, que a gente chegou aqui? A gente chegou que a gente tem um dividend yield médio anual ponderado de 10,17. Bruno, isso aqui é para sempre? Não. Isso aqui foi com base nos últimos 12 meses. O que, que você pode fazer? Eu até recomendo. Que você faça o cálculo conforme sua própria matemática, suas próprias premissas, de como que vai ser esse dividend yield para o próximo ano, um dividend yield futuro. E aí você vai colocar essa média, em vez de ser uma média histórica, uma média lá para frente, tá? Você pode fazer isso. Mas vamos colocar que, em média, a nossa carteira, ela paga hoje 10% de dividendo por ano, tá? Lembrando, isento de imposto de renda, tá? Então, toda essa renda mensal que você vai receber, ela é isenta, ela é líquida. Você não vai precisar pagar absolutamente nada. Isso é super bom. Lembrando, ao longo do tempo, tá? Quando você for aplicando e você for recebendo essa renda passiva, como ela é isenta de imposto, você tem um ganho muito maior. Se ela fosse descontada imposto, e você pegasse, né, o consolidado de montar isso aqui por 30, 35 anos, você teria perdido baita grana. Então use isso ao seu favor, tá? Enquanto é isento. Pode mudar no futuro, ninguém sabe. E eu coloquei aqui um objetivo mensal de receber R$ 1.000 por mês, tá?
há um dividend yield médio de mais ou menos 10% ao ano, quanto que eu precisaria de patrimônio total para isso na minha carteira? Basicamente, R$118 mil. Com R$118 mil aplicados dessa forma, 30 em Banco do Brasil, 30 em Taesa, 15 em Transição Paulista, 15 em Sambionze e 10 em GGBR, considerando esse dividendo aqui, eu receberia R$1.000 por mês. Agora, claro, se você quer mais dinheiro, se você quer 10 mil, você precisa basicamente de muito mais. Então você vai precisar de basicamente mais de 1 milhão aqui. 1,2 milhões, vai, basicamente isso. Certo? 1.200.000. Vamos arredondar dessa forma. E isso, obviamente, quanto mais renda, mais patrimônio. Agora, qual que é o pulo do gato aqui? É você conseguir encontrar empresas que você investe, que não só paguem bons dividendos, como são essas aqui, mas que ao longo do tempo paguem dividendos que vão crescendo. Então você vai aliar comprar empresas que já pagam bem com um dividendo cada vez mais gordo em número, em valor, ao longo do tempo. Banco do Brasil é assim, Taesa é assim, Transa Paulista, Santander e Gerdau também, mas Gerdau é muito cíclico. E por que eu digo isso? Porque ao longo do tempo, o seu patrimônio por si só, como essa conta aqui, ele não vai ser o seu foco principal. O seu foco principal vai ser, através de um patrimônio X, conseguir gerar o maior número de renda passiva. Então, vamos supor, tá? Eu quero ter um patrimônio de, sei lá, R$1 milhão. Vamos colocar aqui, ó, nessa linha de baixo. Aqui eu coloquei 100 mil. R$1 milhão, 10 milhões de reais. Vamos colocar assim, ó, fazer a conta certinha. R$1 milhão para esse patrimônio aqui de 10% de dividendo ao ano. Isso me daria um valor mensal de, basicamente ali 8,5 mil. Agora, o que adianta um patrimônio de 1 milhão que me gere, por exemplo, uma carteira de 2% de yield? Nada, certo? O patrimônio por si só, ele não vai alimentar seu bolso. O patrimônio é o mesmo, mas a renda passiva muda. Por quê? Porque num patrimônio onde eu tenho um dividend yield de 2% ao ano, é um patrimônio onde eu não estou alocando em empresas que pagam dividendos. É uma outra estratégia, também é justa, mas não para uma carteira previdenciária. Agora, imagine só que eu tenho 10% de dividend yield num patrimônio de 500 mil. Eu já me gerei mais renda passiva aqui, R$4.000, ao invés dos 1.000, mesmo tendo um patrimônio menor. Então, o que interessa pra gente no final do dia, quando a gente está montando uma carteira previdenciária? Não é o patrimônio por si só, e sim o quanto que esse patrimônio me gera de renda passiva, de valor mensal. E como que eu vou fazer isso? Investindo em empresas que pagam bons dividendos. Então, o seu patrimônio tem que ser o seu segundo objetivo numa carteira previdenciária. Você tem que focar em encontrar boas empresas que pagam bons dividendos. É por isso que eu faço os vídeos aqui no canal, no quadro Verde Renda. Eu mostro várias análises e várias empresas para vocês. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi mais um vídeo, obviamente, não só para mostrar a conta, mas também para te deixar claro da estratégia. E para você não desvirtuar, para você não ir para caminhos diferentes. Então, se você tem uma estratégia de montar uma carteira previdenciária, seu foco principal deve ser receber renda passiva, independente do seu patrimônio. É melhor numa carteira previdenciária você ter um patrimônio menor que te gera mais renda passiva do que ter um patrimônio maior que te gera pouca renda passiva. Correto? Nesse foco. Não quer dizer que ter uma estratégia de valorização de patrimônio, você ver o seu patrimônio crescer é ruim. Pelo contrário, é super bom. Mas se você quer uma carteira de renda para se aposentar, você precisa focar na renda. Beleza? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.